É noite, o dia acabou. Ou pelo menos deveria ter acabado, mas a mente não recebeu o aviso. Você está deitado, o corpo está parado, a casa está quieta e a cabeça continua rodando. Replay de conversa que aconteceu, preocupação com o que vem amanhã, conta que vence. Relação que não está bem, decisão que ainda não foi tomada, medo que de dia você empurra e que de noite não tem para onde ir. E você tenta forçar o sono. Vira de lado, fecha os olhos com força, conta a respiração, pega o celular, larga o celular, pega de novo. E o relógio avança, e você calcula. Se eu dormir agora ainda tenho 5 horas, mais um pouco, 4 horas, mais um pouco, 3. E cada cálculo aumenta a pressão, e a pressão afasta o sono, e o ciclo não para. E tem algo que torna essa experiência mais pesada do que deveria ser. A sensação de que você não deveria estar assim, de que uma pessoa de fé deveria dormir em paz, de que se você estivesse confiando de verdade, a mente estaria quieta. E então você carrega não só a preocupação, mas a culpa por estar preocupado. E fica ainda mais difícil descansar. Antes de continuar, eu quero que você saiba que não está sozinho aqui. Tem muita gente deitada agora com exatamente esse peso. Se você chegou até esse vídeo essa noite, escreve nos comentários uma palavra. Qualquer palavra que represente o que você está sentindo. Essa comunidade ora junto. E saber que você está aqui faz diferença. Se você ainda não acompanha o canal, se inscreve agora. Toda semana tem uma oração nova esperando por você, inclusive para as noites que pesam mais. Agora, antes de qualquer outra coisa, eu preciso te dizer algo sobre essa sensação. Preocupação à noite não é falta de fé. As pessoas mais fiéis da Bíblia tiveram noites pesadas. Davi teve, Paulo teve, Pedro teve. A diferença não estava na ausência da preocupação. Estava no que eles faziam com ela antes de fechar os olhos. E tem uma história específica que eu quero te contar. Não uma história de alguém que estava num lugar seguro e tranquilo. Uma história de alguém que estava numa das situações mais difíceis da sua vida e que mesmo assim encontrou paz para dormir. O nome dele era Davi, rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus, alguém que havia enfrentado gigantes, leões, exércitos inteiros. E num determinado momento da sua vida, ele estava fugindo, não de um inimigo externo, do próprio filho. Absalão havia tomado o reino, havia convencido o povo, havia forçado o pai a sair de Jerusalém correndo, a pé, com os servos fiéis que restaram. E no caminho, as humilhações continuavam. Um homem chamado Simei saiu ao lado do caminho e foi jogando pedras em Davi e xingando enquanto ele fugia. E disse: "Sai, sai, homem sanguinário e perverso." E os servos de Davi quiseram cortar a cabeça de Simei. E Davi disse não, não por fraqueza, por uma compreensão que vai além da situação imediata. E nessa noite específica de fuga, de humilhação, de traição do próprio filho, Davi escreveu o Salmo 3 e o Salmo 4. E no Salmo 4, depois de derramar tudo diante de Deus, depois de processar a dor, depois de entregar o que estava além do seu controle, ele escreveu a última linha. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Pensa nessa frase. Não foi escrita num dia tranquilo. Não foi escrita quando tudo estava resolvido. Não foi escrita depois que Absalão voltou atrás. Foi escrita no meio da fuga, com o filho querendo a sua vida, com o reino perdido, com as pedras de Simei ainda ecoando. E mesmo assim, em paz, me deito e logo adormeço. Como? Como alguém consegue dormir em paz no meio de uma situação assim? A resposta está na última parte da frase. Porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Não a situação resolvida, não os inimigos derrotados, não o reino recuperado. Só tu.
A paz de Davi não dependia das circunstâncias. Dependia de onde ele havia colocado o peso antes de fechar os olhos. E aqui está o que eu preciso que você ouça. Entregar antes de dormir não é fingir que os problemas não existem, não é repetir uma frase positiva e esperar que a mente desligue. É um ato real de transferência, de pegar o peso que você carregou o dia inteiro e conscientemente colocar em mãos que são maiores e mais capazes do que as suas. É dizer, eu fiz o que era meu para fazer hoje, o resto é teu. E tem algo que acontece quando você faz isso de verdade. Não imediatamente, não como mágica, mas aos poucos, a mente que estava em loop começa a encontrar um ponto de parada, porque ela não precisa mais processar o que já foi entregue. O que está nas mãos de Deus não precisa das suas mãos segurando também. E talvez o que está te mantendo acordado essa noite não seja falta de solução, seja falta de entrega. Não porque você não quer entregar, mas porque ninguém te ensinou como fazer isso de uma forma que realmente funcione. E é exatamente isso que vamos fazer agora. Feche os olhos, respire fundo, solte o ar devagar e ore comigo. Pai, eu venho até ti nessa noite, com o dia que passou e com tudo que ele deixou, com o que foi bom e com o que pesou, com o que foi resolvido e com o que ficou em aberto, com o que eu consegui e com o que ficou para amanhã. Tu vês essa noite, tu vês esse quarto, tu sabes o que está mantendo os olhos abertos. Eu faço agora o que Davi fez naquela noite de fuga. Eu derramo diante de ti, não as palavras perfeitas, as palavras verdadeiras. Eu trago a preocupação que está em loop. Eu trago o medo do que vem amanhã. Eu trago a conta que vence. Eu trago a relação que não está bem. Eu trago a decisão que ainda não foi tomada. Eu trago o que eu não consigo resolver e que mesmo assim fica rodando. Eu entrego. Não finjo que não existe, entrego. Coloco conscientemente nas tuas mãos o que as minhas não conseguem segurar no escuro. O que está em aberto, eu entrego. O que vence amanhã, eu entrego. O que depende de outra pessoa, eu entrego. O que está fora do meu alcance, eu entrego. O que eu tentei controlar o dia inteiro sem conseguir, eu entrego. Porque tu não dormes. A tua palavra diz, aquele que guarda Israel não dormirá nem slumbrará. Enquanto eu descanso, tu velas. O que me preocupa agora está sob o teu olhar essa noite. Não precisa da minha vigília, não precisa do meu controle, não precisa que eu fique acordado guardando, precisa da tua mão, e tu já a estendeste. Que a tua paz entre nesse quarto agora. Não a paz que depende de resolução, mas aquela que excede todo entendimento, que não faz sentido humano, que chega mesmo quando o problema ainda está lá. Que a mente que estava em loop encontre o ponto de parada na tua presença. Que o corpo que estava tenso receba permissão para soltar. Que os ombros desçam, que a mandíbula desaperte, que a respiração encontre ritmo. Assim como Davi, numa noite de fuga e traição, conseguiu deitar e dormir em paz, eu também consigo essa noite. Não porque a situação resolveu, mas porque só tu me fazes habitar em segurança. Não a segurança das circunstâncias, a segurança da tua presença, e essa nenhuma noite difícil consegue tirar. Obrigado pelo dia que passou, pelas forças que chegaram quando eu precisava, pelas coisas pequenas que foram boas e que eu quase não percebi no meio da correria. Por cada momento em que tu estiveste presente mesmo quando eu não estava prestando atenção. Tu foste fiel hoje, e eu sei que tu serás fiel amanhã. E se amanhã vier com desafios, e provavelmente virá, que eu acorde sabendo que tu já estás lá. Que o amanhã que me preocupa agora já está nas tuas mãos. Que eu não precise carregar hoje o peso de um dia que ainda não chegou. Hoje basta o de hoje, e o de hoje eu já entreguei. Boa noite, Pai. Eu durmo em paz, porque tu velas por mim. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração trouxe paz para o seu coração essa noite,
Escreve nos comentários antes de fechar os olhos: eu durmo em paz. Declare isso, não porque tudo está resolvido, mas porque tudo está entregue. E tem uma diferença enorme entre as duas coisas. E se você tem alguém na vida que luta para dormir, que chega na cama com o peso do dia inteiro, manda esse vídeo agora, sem explicação, só o vídeo. Às vezes, o maior presente que você pode dar a alguém é uma oração que chegue na hora certa. Antes de fechar os olhos, deixa o like. Ele ajuda essa oração a chegar em mais pessoas que estão acordadas agora, quando deveriam estar descansando. E se você ainda não faz parte dessa comunidade, se inscreve no canal antes de dormir. Toda semana tem uma oração nova aqui. Para as manhãs que pesam, para as noites que não passam, para os dias em que você precisa de uma palavra que chegue onde ninguém mais chegou. Acompanhe e ore conosco. Você não precisa carregar sozinho o que foi feito para ser entregue. Davi dormiu naquela noite, no meio da fuga, com o filho querendo sua vida, com o reino perdido. Dormiu, porque ele havia aprendido o que poucos aprendem, que paz não é ausência de problema, é presença de Deus no meio do problema. Boa noite. Que o Senhor guarde o seu sono essa noite.